Aula de Biologia com o professor Felipe Cavalcante. O tema de nossa primeira videoaula é a água. A água que é a substância mais abundante de nosso planeta e também é a substância mais abundante dentro dos organismos vivos. Cerca de 70% da massa corporal dos indivíduos vivos é representada pela água. Lembrando que esse percentual pode variar de acordo com o habitat do indivíduo e de acordo também com a idade. Quanto maior a idade, menor é a concentração de água. Vamos começar o nosso estudo da água falando sobre a sua fórmula química. A fórmula química da água que todo mundo já conhece, já está cansado de saber, H2O, ela é representada por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Nessa primeira imagem a gente tem uma figura esquemática mostrando a esfera maior representando o átomo de oxigênio e as duas esferas menores representando os dois átomos de hidrogênio. Nessa segunda imagem, no canto inferior, a gente já tem um detalhamento maior de como acontece essa união entre esses átomos. Percebe-se que o átomo maior está sendo representado o oxigênio e os menores o hidrogênio. Percebe-se também que existem umas bolinhas vermelhas que são os elétrons. Esses elétrons da última camada do oxigênio, do último orbital do oxigênio, eles se ligam de forma covalente aos átomos de hidrogênio. Lembre-se que na ligação covalente existe o compartilhamento de elétrons. Ainda assim, apesar de existir um compartilhamento, restam dois pares de elétrons livres nesse último orbital do oxigênio. Esses dois pares de elétrons livres vão provocar uma força de repulsão nos átomos de hidrogênio, fazendo com que a molécula da água não seja uma molécula linear, e seja uma molécula angular. Esse ângulo é de 104,5 graus. Podemos também verificar que o fato de existir elétrons livres no oxigênio faz com que esse oxigênio tenha uma carga elétrica relativa negativa e que os hidrogênios possuem uma carga elétrica positiva, porque em seu núcleo resta apenas o único próton dele e o próton tem carga elétrica positiva. Desse fato nós podemos considerar que a água é uma substância polar. Só que essa questão de polaridade nós vamos estudar mais tarde em uma próxima videoaula, quando nós formos falar de soluções. Interação química. A molécula da água, ela é ligada entre si, entre seus átomos, a partir de ligações covalentes. Porém, ela pode se ligar a outras moléculas de água a partir de atrações eletrostáticas chamadas de ligações de hidrogênio. Esse tipo de ligação é uma ligação extremamente fraca. É necessária apenas uma pequena quantidade de energia para quebrá-la. Uma quantidade de energia equivalente a 23 kJ por mol. Se a gente levar em consideração que um sistema aquoso em temperatura ambiente recebe do universo de 23 a 24 kJ por mol, significa que essas ligações de hidrogênio são desfeitas e feitas constantemente. Isso graças à energia cinética atribuída a essas moléculas da água no estado líquido. Se a gente for reparar a molécula da água, o seu comportamento em uma água no estado sólido, ou seja, no gelo, nós vamos imaginar que a energia cinética dessas moléculas vai ser obviamente menor, porque a energia fornecida pelo universo para o sistema é uma energia térmica menor. Se essa energia é menor, essas ligações de hidrogênio não são quebradas facilmente e as moléculas de água se arrumam de uma forma chamada de retículo cristalino, que é uma característica primordial para a substância ser considerada sólida. Propriedade da água. A primeira propriedade da água que a gente vai estudar vai ser a coesão. Coesão é a capacidade de substâncias idênticas se ligarem. Como a gente percebeu no outro slide e nessa imagem agora, nós temos as moléculas idênticas da água mantendo-se ligadas por ligações de hidrogênio. Isso é a coesão.
Vendo coesão, a gente pode pensar em uma coisa chamada tensão superficial. Essas moléculas da água ficam tão próximas que podem formar uma espécie de película na superfície de um corpo d'água, permitindo que alguns insetos de pequeno porte consigam pousar na lâmina d'água. Ainda nas propriedades, nós temos uma nova propriedade, adesão. Diferente da coesão, a adesão não é a capacidade de moléculas idênticas ligar-se entre si, e sim uma molécula ligar a outra diferente dela. Essa adesão a gente vai ter que trabalhar junto com coesão e pensar em uma coisa chamada de capilaridade. A capilaridade vai ser levada em conta a coesão, pois as moléculas idênticas vão se aderir, e a adesão a gente vai considerar que essas moléculas de água vão aderir à parede de um capilar. Para que essa adesão aconteça, é necessário que as paredes do capilar também sejam polares, assim como a água. Esse assunto será trabalhado quando nós estudarmos botânica e transporte dentro dos vegetais. O transporte de água dentro dos vegetais é feito através de uma estrutura chamada de xilema. O xilema transporta a água da raiz para as folhas. E esse transporte é realizado graças à coesão, que mantém as moléculas de água unidas, e a adesão. Essa adesão faz com que as moléculas de água fiquem aderidas, presas à parede do capilar, à parede do xilema, fazendo com que ele vá fazendo com que essa água vá subindo contra a gravidade até atingir todos os tecidos vegetais. Não é esse o único fator que faz com que a água se transporte, com que a água se desloque dentro do vegetal. Existem outros fatores como evaporação também. Pronto, ficamos aqui. Na próxima videoaula nós daremos continuidade ao assunto água.